tema da ministração de hoje é o seguinte. O tema da ministração é esse. Os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Se tem uma coisa que Deus, Ele tem para todos nós, é propósito. O que é o propósito, pastor? O propósito é aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é a finalidade, esse é o significado do propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós, gente, temos um propósito de Deus na nossa vida. A grande realidade é que nós precisamos, muitas vezes, descobrir quais são esses propósitos. Pastor, como é que eu consigo descobrir o propósito de Deus? Bom, eu já falei um pouco sobre isso, mas fui lá no meu canal Devocional Diário, exatamente. Mas hoje eu vou falar algumas coisas, mas bem rápido aqui para você entender um pouco sobre esses propósitos de Deus na sua vida. E eu quero começar falando o seguinte: 3 verdades sobre o propósito de Deus. 3 verdades sobre o propósito de Deus para a sua vida, certo? Você tem um propósito, certo? Você precisa identificar. Existem alguns sinais desse propósito, certo? E isso é muito bom, certo? Você ter esse conhecimento disso. Você não está no mundo por um acaso. Você não está aqui por uma obra do acaso. Você é criação de Deus. Você tem propósito de Deus na sua vida, certo? E quando você descobre esse propósito, certo? Você tem um sentido de missão nessa terra. Então tudo vai mudar na sua vida. A sua concepção, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de enfrentar as tempestades, as lutas e as adversidades da vida, certo? Eu tenho certeza disso. Quando você entende isso, que você tem um propósito de Deus na sua vida. Agora, essas 3 verdades você precisa, certo, entender hoje e compreender, certo? E é isso que eu quero deixar aqui para você. As 3 verdades sobre o propósito de Deus na sua vida. A primeira verdade é o seguinte: os propósitos de Deus na sua vida não vai ser fácil. É exatamente isso. Os propósitos de Deus não são fáceis de serem entendidos. É exatamente isso. Pastor, o senhor fala que eu tenho um propósito de Deus e agora o senhor diz que eu não vou conseguir entender. É exatamente isso. Tem coisas na nossa vida que está dentro do propósito de Deus, mas eles não são fáceis de serem entendidos. Muita coisa que acontece na nossa vida. As fontes de origem são 3. Primeiro, falta de sabedoria, certo? Se eu estou passando por alguma situação, talvez seja falta de sabedoria, foi a minha decisão que foi errada. Segundo, ataques do nosso adversário, o inimigo lutando contra a sua vida. É exatamente isso, certo? Ele está lutando. Mas até na luta do inimigo contra a tua vida, escuta o que eu vou te falar, até na luta do inimigo contra a tua vida tem um propósito. Exatamente isso. É sério, pastor? É sério? Isso é sério. Lembra do caso de Jó? Exatamente. Quem é que estava lutando contra ele? Era Deus? Não, era o diabo. Quem é que estava colocando doença nele? Era Deus? Não, era o diabo. Quem é que deixou ele leproso? Era Deus? Não, era o diabo. Quem foi que matou todos os filhos dele? Foi Deus? Não, foi o capeta mesmo. Exatamente, foi o inimigo atacando a vida dele, certo? E aí, tinha um propósito? Sim, o propósito da sua integridade, o propósito da sua fidelidade. Por quê? Porque o diabo disse: tu só é fiel a Deus porque Ele também te abençoa. Deixa eu tocar na vida dele, Senhor, para ver se Ele não vai negar na tua cara, Ele vai blasfemar de ti. Porque Ele só é fiel a ti. Ele só é fiel a ti porque tu abençoa ele. Deixa eu tocar em tudo que é dele para ver se ele vai ser fiel. Olha só, gente. E aí, o que aconteceu? O Senhor diz: pode tocar, só não toca na alma dele. Porque a alma dele pertence a mim, a vida dele é minha. Olha só, gente, olha só, tá vendo? Tinha um propósito. Então veja, primeira coisa que você precisa entender em relação às tempestades e às lutas da vida. Primeiro, não se esqueça, sabedoria. Uma decisão errada, certo? Faltou sabedoria nessa decisão. Segundo, o nosso inimigo, um ataque do nosso adversário. E até nesse ataque, você precisa mudar de atitude, ter um comportamento para que você possa vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Jó fez, certo? A visão de Jó em relação a Deus era tremendo, gente. Pelo amor de Deus, né? Era algo assim
sobrenatural, a fé que esse homem tinha, a integridade que esse homem tinha. Então, isso aqui é um segundo ponto. E terceiro, pastor, as tempestades da vida, as lutas da vida, por que acontece na minha vida? Porque é provação de Deus, é permissão de Deus. E aí tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, que Deus não nos permite ser tentado, e a palavra tentado aí no sentido de provado. Deus não permite eu ser provado além daquilo que eu possa suportar. Aí o Senhor diz assim na sua palavra, por quê? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Existe um fardo, exatamente. As provações, as lutas são fardos da vida, mas esses fardos são leves. Por quê? Porque o Senhor é que nos ajuda. O Senhor jamais nos deixa só, gente. Tudo depende de como a gente vê a vida. Tudo depende de como a gente aceita as circunstâncias da vida. Tudo depende de como a gente tem o discernimento daquilo que está acontecendo. Por isso que os propósitos de Deus é a primeira chave, é a primeira verdade que você precisa entender. Os propósitos de Deus não são fáceis de serem entendidos. E às vezes a gente, certo, para mim finalizar esse ponto aqui com você, às vezes a gente pensa, certo, que muitas coisas que aconteceram na nossa vida, Deus já se esqueceu, certo? Ah, pastor, eu tinha uma promessa tão assim de Deus, acho que Deus já se esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu não, ele não esqueceu. Deus não se esquece das suas promessas. Vou te falar, vou repetir novamente. Deus não se esquece das suas promessas. É a gente que não está pronto para receber a promessa. Talvez Moisés pensou que Deus tinha esquecido dele. Você sabia por quê? Porque passou 40 anos para Deus visitar ele. Talvez ele tinha se esquecido da promessa. Talvez ele achava que Deus nunca mais ia falar com ele. Muito pelo contrário. Quando ele estava pronto. Porque a promessa já estava pronta. A promessa não tem prazo de validade. A promessa vai se cumprir. Mas ele vai se cumprir. A promessa se cumpre quando você está pronto, gente. Sabe? Tem gente que pensa assim, ai, Deus fez uma promessa, ele ainda está trabalhando na promessa. Não, ele está trabalhando na tua vida. A promessa já tá na mão dele. Você está entendendo? Você está entendendo? Vou repetir para você entender bem. Certo? Tem gente que pensa assim, Deus me fez uma promessa, Deus me prometeu. Ele está trabalhando na promessa. Não, ele não está trabalhando na promessa, ele está trabalhando na tua vida. Certo? Você vai dar para o seu filho um carro quando ele tem 5 anos de idade? Quando ele tem 3 anos de idade, você não vai fazer isso. Por quê? Porque ele não está preparado, ele não está pronto. Então tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida quando você estiver pronto. Você está entendendo? E é exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele não se achava pronto, mas Deus disse, é o tempo. Ele não se achava capacitado, mas ele disse, está sim capacitado, eu te capacitei. Certo? Ele achava que não podia falar, ele disse, não, tu vai falar sim. Ele achava que ele não tinha como, ele disse, tem sim como. Está entendendo, gente? As promessas de Deus não têm prazo de validade. Toma posse dessa palavra. Escreva aqui no chat online ao vivo agora. Escreva aqui nos comentários. Eu tomo posse da promessa de Deus. Ela não tem prazo de validade. Escreva aqui. Compartilhe aqui comigo. Faça uma interação aqui comigo. Escreva isso. As promessas de Deus não tem prazo de validade na minha vida. Eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Então é isso, gente. Muitas vezes os propósitos de Deus não são fáceis de ser entendido, não. Mas nós precisamos estar prontos, se preparar a cada dia para receber a promessa de Deus. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero deixar aqui para você, certo? Qual é a segunda verdade, pastor? A segunda verdade é essa aqui, ó. Os propósitos de Deus estão dentro do seu tempo. Glória a Deus, né? Como eu falei um pouquinho agora atrás, né? Os propósitos de Deus, gente, estão dentro do seu tempo. Deus te fez uma promessa? Fez. Toda promessa tem propósito. Toda promessa tem propósito. Escreva aqui nos comentários. Escreva essas chaves de sabedoria hoje para você. Toda promessa tem propósito. Agora, o tempo da promessa é Deus que vai realizar na tua vida, certo? Deus está agindo na tua vida. Deus está trabalhando em você para que o propósito da promessa se cumpra no seu tempo. Sabe, isso me enche o coração quando eu me lembro da história de José, né? A história de José, gente,
existia uma promessa. Quando foi dada a promessa? Através de um sonho, quando ele era jovem e tal. E aí, pastor, o que aconteceu? E aconteceu toda aquela situação. Ele foi vendido, ele foi para o Egito, ele foi como escravo, ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi desprezado, ele foi... Gente, ele foi tanta coisa, misericórdia, né? Mas, todavia, a promessa estava dentro do tempo de Deus. A promessa estava dentro do cronômetro de Deus, porque a promessa tinha propósito. Glória a Deus, né? Toma posse em nome do Senhor. Escreva aqui nos comentários, escreva aqui no chat. A promessa tem propósito, gente. Gente, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era resgatar a geração de Abraão. Exatamente, né? O propósito de Deus era resgatar Jacó e toda a sua família da fome. Preservar esse povo, gente. Aprenda isso, gente. Isso é muito forte. A promessa de Deus tem propósito. Os propósitos de Deus estão dentro do seu tempo. Nunca pense que Deus chega atrasado. Aí Deus chegou. Deus não está vendo, Deus está vendo, gente. Aí Deus não está escutando, Deus está escutando, gente. Como é que pode você falar, né? A pessoa falar um negócio desse, né, pastora? Deus não está me ouvindo, mas como Deus não está te ouvindo, seu abençoado, abençoada? Preste atenção. Pelo amor de Deus, não abra a sua boca para falar isso. Aliás, Deus está ouvindo tudo que tu fala. Tá entendendo? E a Bíblia diz, hein? Na boca da pessoa, olha só, gera vida e gera morte, hein? Cuidado com o que tu está falando. Deus está te ouvindo. É porque o tempo dele ainda não chegou, mas não se preocupa. Vai chegar, vai chegar. E enquanto esse tempo não chega, como é que você tem que esperar? Diga, expectativa. Exatamente. Como é que eu tenho que esperar o tempo de Deus, pastor? O propósito de Deus, uma promessa de Deus, porque o senhor está dizendo que a promessa tem propósito. Então como é que eu tenho que esperar? Com expectativa. Espere com expectativa, certo? Espere com entusiasmo, espere com fé, espere com ânimo, espere com vigor, com garra, certo? Lute por ela, lute pelo teu propósito, lute pelo teu sonho, lute com esperança. Sabe, gente, vale a pena lutar pelos teus objetivos, vale a pena lutar pelos teus sonhos, certo? Vai chegar na hora certa, não se preocupe. Deus nunca chega atrasado, gente. Deus nunca chega atrasado, gente. Deus chega na hora exata. Deus sabe o momento certo para cumprir o propósito dele na sua vida, certo? E vou te dizer mais. Não importa como você está, Deus vira cativeiro do dia para a noite. Como assim? Exatamente. Toma posse. Toma posse. Escreva aqui nos comentários. Deus vai virar o meu cativeiro. Escreva aqui. Eu vou esperar você escrever. Deus vai virar o meu cativeiro. Isso é palavra profética. Isso que eu estou falando é palavra profética para você. Declare aqui também nos comentários. Declare aqui no chat online, ao vivo aqui, certo? Deus vai virar o meu cativeiro. Gente, Deus é especialista. Deus é especialista em virar cativeiro para... Sabe, e vou te dizer mais, hein? Deus só vira o cativeiro quando tudo tá pior do que como começou. Glória a Deus, eu fico rindo de felicidade, gente. É de alegria, porque é assim mesmo que é a vida, não é verdade? Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando tudo tava misericórdia. Tava já, pastor, pelo amor de Deus. Vai ver como é que... Não, a bronca tava alta, gente. Não tava, mil maravilha, mar de rosa, água com coco. A bronca tava feia. Exatamente. Deus é especialista em virar cativeiro. É por isso que você tem que ter isso, gente, a alegria do Senhor, a força do Senhor, a renovação do Espírito Santo, sabe? Porque tu pode estar passando por tanta coisa, mas o que está dentro de você é maior do que está fora. O que está dentro de você é maior do que o que está acontecendo ao teu redor, certo? E é isso que estava na vida de Jó, a alegria, a presença de Deus, a esperança, o sonho, sabe, gente? É isso, certo? Como Deus é especialista em virar cativeiro, o que foi que ele fez? Ele virou o cativeiro de Jó no seu pior momento, no pior estado da sua vida, na pior estação da sua história.
Escreva aqui nos comentários, escreva aqui no chat. Deus vai virar meu cativeiro. Muita gente está escrevendo. Mas Francisco está escrevendo. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. A pastora Francisca está escrevendo. Quem mais, pastora? A irmã Marilza. Muita gente aqui. Escreva aqui também. Deus está virando meu cativeiro. Toma posse. Sabe? Não tem tempo, gente. Certo? A pior estação da sua vida é o momento propício para o milagre. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Não é assim? Quando Deus virou o cativeiro de José, aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Ele estava preso. Exatamente, estava preso. Olha só, gente, esquecido, abandonado, deixado, mas não por Deus. Você está entendendo? Porque o tempo de Deus, certo, vai chegar no pior momento da sua vida. É sério, pastor? É sério. Gente, pode ler a Bíblia. Não existe milagre sem doença, não existe milagre sem adversidade, não existe milagre sem tempestade, não existe milagre sem cova dos leões, não existe milagre sem fornalha ardente, não existe milagre sem a presença de Deus se manifestando, gente. Só se manifesta, Deus só se manifesta nas piores fases da nossa vida, nos piores momentos da nossa vida. Toma posse, porque esta é uma palavra de Deus hoje para a sua vida. A pastora está dizendo que parece uma coisa, mas é verdade. É Bíblia, gente. Eu estou mostrando para você através da palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, a terceira e a última, para mim fechar com você, para mim orar aqui pelos pedidos de oração. Olha, gente, é o seguinte: a terceira verdade, os propósitos de Deus estão além dos nossos pensamentos. Olha só, gente, os propósitos de Deus estão além dos nossos pensamentos, sabe? E é assim que a gente é mesmo, não é verdade? A gente está pensando assim, né? Às vezes, pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, maus pensamentos, e Deus está pensando coisa diferente, totalmente diferente. A gente fica assim, meu Deus, Senhor, me ajuda, certo? É isso que você tem que pedir: Senhor, me ajuda. É tanto pensamento diferente do pensamento de Deus. Foi o próprio Deus que disse: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos estão além dos vossos pensamentos, e os meus pensamentos a respeito de vós é pensamento de paz. Glória a Deus, né? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Tu está pensando um monte de besteira, e Deus está pensando totalmente diferente, gente, sabe? É isso que você precisa entender. Você precisa compreender isso. Você precisa internalizar isso no teu coração. Por que eu estou pensando isso? Por que eu fico com esses pensamentos ruins? Por que eu me permito me machucar, certo? Viver debaixo de tempestade, de tribulação, de emoções negativas. Gente, Deus tem pensado coisas boas para ti. Enquanto está pensando coisa ruim, Deus está pensando em coisas boas. Olha só, gente. Por quê? Porque o propósito de Deus está além dos teus pensamentos. Se tem uma coisa que você tem que pensar hoje, é que você é único na terra. E que Deus tem um propósito específico com você. Você não é igual a ninguém. A sua digital não é igual a de nenhuma outra pessoa no mundo inteiro. Tu consegue imaginar isso, gente? Tu consegue imaginar isso? Isso é sério mesmo. Tu consegue imaginar isso? Que você é um ser único e exclusivo. E para cada pessoa, inclusive você, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Você sabia disso? Deus tem um propósito. Então controle os teus pensamentos, gerencie as suas emoções. Não permita que os pensamentos negativos assumam o comando da sua vida, nem o comando da sua história. Não permita que o passado negativo, as coisas que aconteceram, venha hoje te colocar num cativeiro e te manter preso. Não faça isso não, certo? Se liberte, livre-se disso, certo? Faça isso, livre-se, realmente livre-se. E como é que eu posso me livrar, pastor? Porque está dentro de mim. O texto da palavra diz: entrega. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará por você. Levante a sua mão onde você está e diga: eu creio, eu recebo e eu tomo posse dessa palavra de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários: eu creio e eu tomo posse, em nome de Jesus.